Boa noite, está no ar mais um programa especial Direito da Gente. Hoje nós temos a honra de receber no nosso programa o Dr. Rodrigo Pacheco, que é deputado federal por Minas Gerais, advogado e atualmente presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, em Brasília. Boa noite, Dr. Rodrigo. Boa noite, Rafael. É um prazer estar com você, com os seus telespectadores na TV Campos de Minas. E é uma oportunidade de estar em São João del Rei, falando com as pessoas de São João del Rei também a respeito dos temas políticos que hoje movimentam o Senado Nacional. Bom, doutor Rodrigo, nós vamos conversar aqui sobre diversos temas, mas um dos temas especiais que eu vou trazer à nossa conversa aqui é a questão da reforma do Código de Processo Penal, que o senhor é, inclusive, um dos subrelatores do projeto que tramita na Câmara dos Deputados. E é uma legislação que, em tempos de Operação Lava Jato, com certeza vai trazer inovações e alterações muito importantes no atual Código de Processo Penal, que, como nós já havíamos conversado, é de 1941, embora tenha tido outras modificações. A minha primeira pergunta em relação a esse tema, doutor Rodrigo, é o seguinte: nós vimos ou passamos por diversas alterações pontuais do Código de Processo Penal de 1941, que ainda está em vigor. E essa reforma do Código de Processo Penal, na verdade, ela me parece mais uma aprovação de um novo código e não só uma reforma, né? Que o senhor vê essa questão? É necessária a promulgação de um novo Código de Processo Penal ou bastaria que nós fizéssemos novas reformas pontuais no que está em vigor? Rafael, absolutamente necessário entregar para a sociedade brasileira um novo Código de Processo Penal. Como você bem falou, não é simplesmente uma reforma do que existe. O atual vai ser revogado e entrará em vigor um novo Código de Processo Penal. E a importância disso é grande. Em tempos não só de lava-jato, mas sobretudo de violência nas ruas, de impunidade, de morosidade da justiça, é preciso que haja um aprimoramento do sistema judiciário penal, do sistema de justiça criminal, e isso se faz através de um modelamento, novo modelo de Código de Processo Penal, que é justamente aquele direito, aquela ciência que serve para instrumentalizar o direito penal. Quando há um crime praticado, é preciso que a pessoa seja punida, ou quando uma pessoa é acusada, precisa demonstrar eventualmente sua inocência. Isso se faz através do processo penal. Então, o que nós fazemos hoje no trabalho da Câmara é, a partir de um projeto que já foi aprovado no Senado Federal, a Câmara discute a aprovação desse novo Código de Processo Penal, inclusive com institutos muito novos, muito modernos, para se adequar ao que é a realidade nacional, que não é a da década de 40 mais. Já estamos nos anos de 2017 e é preciso aprimorar isso, entregando à sociedade, tal como se fez em relação ao Código de Processo Civil, um novo, mais moderno e mais eficiente Código de Processo Penal. Agora, doutor Rodrigo, uma questão que me chama a atenção nessa reforma legislativa que se pretende é que as discussões desse novo código, salvo engano, se iniciaram em 2009, com um projeto de lei que foi apresentado e recentemente aprovado no Senado, agora voltou para a Câmara para o trâmite legislativo. Só que atualmente nós estamos vivendo com reformas outras, como a reforma trabalhista, a previdenciária e agora a reforma política. O senhor acredita que a reforma do Código de Processo Penal sai esse ano, vai sair próximo, ou essas outras reformas que estão em andamento vão prolongar essa discussão por mais tempo? Eu não acredito que uma situação interfira na outra, né? O Código de Processo Penal é um trabalho muito complexo, são centenas de artigos que têm que ser refletidos, estudados, debatidos com a sociedade. Fizemos lá diversas dezenas de audiências públicas na Câmara e fora da Câmara, em diversos estados, justamente para ouvir a população que interessa por isso, magistrados, promotores, delegados de polícia, advogados, outras tantas carreiras, para nós formatarmos um novo Código de Processo Penal. Então o Código, de certo modo, o trâmite dele tem vida própria, através de uma comissão, deputados dedicados a ele. Essas outras reformas são reformas que vêm
do governo, que são estruturantes da nação, que é a reforma trabalhista, a reforma política, a reforma previdenciária, a reforma tributária, que também tem igual trâmite. A reforma trabalhista já foi aprovada, a reforma da Previdência está em trâmite. Eu não sou muito otimista em relação à reforma da Previdência no Brasil. Essa reforma política, muito pontual e muito tímida, de certo modo, mas está acontecendo essa semana na Câmara dos Deputados, logo na sequência a reforma tributária. Então são alterações legislativas ou alterações constitucionais que é mesmo o universo legislativo brasileiro e que precisam avançar, e uma questão não atrapalha a outra, até porque tendo 513 deputados, tendo 81 senadores, é perfeitamente possível que se divida ali as atenções e cada qual possa cuidar, de certo modo, da idealização dessas reformas para que elas avancem e sejam aprovadas. Agora, doutor Rodrigo, um ponto interessante que o senhor tocou na sua fala é a questão das audiências públicas que foram feitas. E aqui é só para fazer o registro, porque muitas vezes nós não temos notícia de que essa legislação, essa proposta é discutida em tamanha profundidade, né? Porque às vezes o senso comum diz o quê? Ah, não, eles discutem entre eles lá e não ouvem os interessados. E na verdade ainda pode até acontecer de novas audiências públicas, né, se for necessário. Acontece inclusive uma agora dia 21, lá em Curitiba, para ouvir o doutor Sérgio Moro novamente, porque ele já foi ouvido no processo penal, nessa reforma do processo penal, ouvir os procuradores da República da Força Tarefa da Lava Jato. Então essas audiências públicas existem e é fundamental que elas existem numa matéria como o Código de Processo Penal. Algumas leis são até aprovadas sem se discutir muito com a população. Isso é uma realidade, eu tenho que reconhecer. Não é a tônica, não é a cultura da Câmara. Lá há realmente uma participação muito ativa da população através de diversos instrumentos de diálogo direto da população com a Câmara para a formatação das leis. Mas eu posso afirmar textualmente que no caso do Código de Processo Penal, muitas audiências foram realizadas, diversos juristas e profissionais foram ouvidos, e isso está sendo formatado com bastante democracia nesse aspecto. Agora, doutor Rodrigo, em linhas gerais, porque depois nós vamos especificar alguns pontos da reforma aqui, mas em linhas gerais, quais são as principais alterações propostas no Código de Processo Penal? Olha, são diversas alterações. O que mais me admira nesse novo Código de Processo Penal que veio do Senado é que já nos 7 primeiros artigos dele se invoca de maneira muito clara e expressa, textual mesmo, princípios constitucionais, de observância dos direitos fundamentais constitucionais, de observância do devido processo legal, de observância da ampla defesa do contraditório, da presença do advogado em todas as fases do processo. Isso é fundamental no Estado democrático de direito. Um país civilizado tem que ter esse mecanismo de punição das pessoas. Nesse momento que a gente vive de violência, de impunidade, de morosidade, que nos indigna e indigna mesmo, a solução não é o justiçamento, a solução não é o linchamento público de pessoas. Aliás, nós estamos batendo recorde de linchamentos no Brasil, está começando a virar uma cultura, justamente porque quando o Estado não funciona, as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Isso é coisa de idade média, isso é coisa de país não civilizado, e não é isso que a gente quer para o Brasil. A gente quer que as pessoas que cometam crimes sejam punidas na forma da lei, cumpram suas penas, e que aquelas pessoas que sejam inocentes possam ser absolvidas. Simples assim, através de mecanismos que são mecanismos claros da lei, e o processo tramite e tenha um fim. O que ninguém mais tolera é que o processo dure 5, 6, 10 anos, quando a lei impõe que ele dure pouco mais de 100 dias. Então é isso que nós estamos observando nesse Código de Processo Penal. E há muitas modificações lá, a criação do juiz das garantias, um juiz somente para a investigação, e quando terminar a investigação, outro juiz assume a instrução e o julgamento daquele processo. Há a participação da defesa na formatação da prova, ou seja, a possibilidade do investigado produzir provas também na fase de inquérito policial, o acordo penal naqueles crimes contra o patrimônio, com bens particulares, sem violência e sem grave ameaça. É o furto do pote de manteiga no supermercado, ou do furto de galinha, que o sujeito vai preso e fica preso, às vezes sem advogado, não consegue sair. Então, a possibilidade desse acordo penal, a participação do Ministério Público nas investigações,
fazendo prever que o Ministério Público, nas investigações dele, tem as mesmas limitações que os delegados de polícia têm. Então, são novidades do Código de Processo Penal, são novos institutos que são concebidos e colocados na lei para que sejam efetivados, que a gente possa melhorar a justiça penal do nosso país, que ela fique mais ágil, que ela fique mais clara, há uma otimização do sistema de recursos também, e que os processos sejam julgados e cheguem ao fim, não necessariamente com a condenação, mas também com a absolvição, que diminua o número de processos do Brasil. Então, esse é o nosso trabalho e eu acredito, sinceramente, que esse novo Código de Processo Penal será um código bem aceito pela comunidade jurídica e resolverá muitos dos problemas da justiça criminal do país. Ok, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já, não saia daí.